Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo de Neemias 10 registra o compromisso formal do povo em renovar a aliança com Deus após o arrependimento e a confissão. O capítulo enfatiza a decisão consciente de obedecer à lei, honrar o templo e viver de acordo com os preceitos divinos, demonstrando que a restauração espiritual se consolida por meio de compromisso e fidelidade prática. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Neemias 10 do livro de Neemias da Bíblia. Esta é a relação dos que o assinaram: Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. 2 Seraías, Azarias, Jeremias. 3 Pazur, Amarias, Malquias. 4 Atus, Sebanias, Maluque. 5 Arim, Meremote, Obadias. 6 Daniel, Gineton, Baruque. 7 Mesulão, Abias, Miamim. 8 Maazias, Bilgai e Semaías. Esses eram os sacerdotes. 9 dos levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Henadade, Cadmiel. 10 e seus colegas: Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã. 11 Mica, Reobe, Asabias. 12 Zacur, Serebias, Sebanias. 13 Odias, Bani e Beninu. 14 dos líderes do povo: Parós, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani. 15 Buni, Asgade, Bebai. 16 Adonias, Bigvai, Adim. 17 Ater, Ezequias, Azur. 18 Odias, Azum, Bezai. 19 Arife, Anatote, Nebai. 20 Magpias, Mesulão, Ezir. 21 Mesesabel, Zadok, Jadua. 22 Pelatias, Anã, Anaías. 23 Oséias, Ananias, Assub. 24 Aloeis, Pilha, Sobeque. 25 Reum, Asabna, Maazeias. 26 Aías, Anã, Anã. 27 Maluque, Arim e Baaná. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Uma explicação didática, clara e progressiva de Neemias 10, para que você compreenda o significado, a mensagem e o propósito desse texto dentro da história bíblica. Primeiro, contexto de Neemias 10. Neemias 10 é a continuação direta de Neemias 9. Em Neemias 8, o povo ouve e entende a lei. Em Neemias 9, o povo confessa pecados e reconhece a fidelidade de Deus. Em Neemias 10, o povo assume compromissos práticos. Este capítulo mostra que arrependimento verdadeiro resulta em decisões concretas. Segundo, a lista dos que assinam o compromisso, versículos 1-27. O texto começa com uma longa lista de nomes: Neemias, governador; sacerdotes; levitas; líderes do povo. Por que essa lista é importante? Mostra liderança pelo exemplo. O compromisso começa de cima para baixo. Não foi algo secreto, mas público e formal. Mensagem: quando líderes assumem compromisso com Deus, o povo é encorajado a fazer o mesmo. Voltamos a ler. 28 O restante do povo: sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender. 29 Agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. 30 Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos.
31. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. 32. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus. 33. Para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. 34. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. 35. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. 36. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. 37. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. 38. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. 39. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Terceiro, quem participa do acordo, versículos 28 e 29. O texto deixa claro que homens, mulheres e filhos capazes de entender participaram. O compromisso foi voluntário. Foi feito com juramento e responsabilidade. Significado didático. A fé não é apenas pessoal, mas comunitária. Toda a família é envolvida. Quarto, o conteúdo do compromisso, obedecer à lei, versículo 29. O coração do capítulo está aqui. Seguir a lei de Deus, obedecer fielmente aos mandamentos. Lição central: eles não prometem algo novo, prometem voltar ao que Deus já havia ordenado. Quinto, primeiro compromisso, casamento conforme a fé, versículo 30. Eles prometem não casar filhos com povos que não seguem a lei de Deus. Sentido didático. O problema não era a etnia, mas a influência espiritual. O ensino é: a fé precisa ser preservada dentro da família. Decisões familiares afetam a relação com Deus. Sexto, segundo compromisso, respeito ao sábado e aos tempos santos, versículo 31. Eles se comprometem a não comprar nem vender no sábado, guardar o ano sabático, cancelar dívidas conforme a lei. Mensagem: confiar em Deus inclui descanso, justiça social, dependência econômica do Senhor. Sétimo, terceiro compromisso, sustentar o templo, versículos 32 e 33. Eles assumem contribuição regular para o funcionamento do templo, sustento do culto, das ofertas e do serviço religioso. Lição: adoração exige responsabilidade prática. Espiritualidade sem compromisso financeiro não é completa. Oitavo, organização do serviço do templo, versículo 34. Eles lançam sortes para definir quem traria lenha. Garantem que o altar nunca ficaria sem fogo. Ensino: o serviço de Deus é organizado, coletivo e contínuo. Nono, compromisso com as primícias, versículos 35 e 36. O povo promete trazer os primeiros frutos da colheita, os primogênitos conforme a lei. Significado: Deus recebe o primeiro, não o que sobra. Isso demonstra gratidão, prioridade, confiança. Décimo, dízimos e sustento dos levitas, versículos 37 e 38.
O texto detalha: quem recolhe os dízimos, quem supervisiona, como parte do dízimo chega ao templo. Mensagem: transparência e responsabilidade no uso dos recursos de Deus. 11. A declaração final, compromisso máximo, versículo 39. O capítulo termina com uma frase forte: não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Sentido profundo: eles decidem que Deus não será mais colocado em segundo plano. Resumo didático de Neemias 10. Neemias 10 ensina que arrependimento verdadeiro leva à ação. Fé envolve decisões pessoais, familiares e financeiras. Obediência precisa ser prática, organizada e constante. A liderança espiritual deve assumir compromisso público. Deus deve ser prioridade em todas as áreas da vida. Mensagem central: o povo que reconhece seus pecados e a fidelidade de Deus responde com compromisso, obediência e responsabilidade. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!